mestres do próprio destino. Mas que mestre é esse que está enclausurado por impulsos da individualidade, por impulsos egocêntricos que criaram a própria personalidade? Essa interação desses impulsos cria nossa personalidade. Inerentemente e secretamente, todos têm uma capacidade amorosa dentro de cada um de nós. O ser está lá. Nós devemos e precisamos alimentá-lo. Quando isso não é feito, você se torna uma ilusão do ego, uma ilusão desses impulsos, uma criação do próprio ego. E você olha no espelho e chama de eu. Entende o quanto é avassalador o conhecimento por detrás daquilo que nós acreditamos ser, sobre a verdade, e não a aparente verdade. As opiniões são relativas, mas a verdade não. A verdade está lá. Ela existe, ainda que você não a reconheça. Eu não falo da minha opinião aqui. Eu conjecturo e estudo e me aprofundo num conhecimento verdadeiro. No meu aspecto de ver. E no teu? Não sei. Diga você. Mas para dizer viva antes. Senão será apenas uma opinião. Faça a tua opinião virar um testemunho. Seja testemunho desse conhecimento. Viva ele. Então você pode opinar. O que é o castigo, senão a maldade sob disfarce de bondade? O que é esse sofrimento que em determinado ponto pega cada um de nós? Seja de que maneira for. Será que ele não está te colocando numa direção contrária? Será que ele não está te levando para dentro de si mesmo? Será que ele não é uma frustração inevitável da vida para que você desperte? Será que você não está vivendo um sonho e essa dor só está tentando te acordar? Essa dor, esse sofrimento, se você ponderar, é amor. O amor da vida. O amor que é apenas te aguardando para que você reconheça. Mas a gente é teimoso. A gente quer a nossa maneira. E a nossa maneira é a maneira do ego. O nosso esboço é imperfeito, é desequilibrado. Porque parte do nosso egoísmo. Desse impulso que nos individualizou e criou essa personalidade, esse nome, que inevitavelmente acaba, dissipa, morre, de fato. Mas o que é, jamais acaba. A tudo aquilo que é dado vida não é permitido extinguir-se. Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? Toda vez que eu escuto alguém falando de bem e mal, eu falo, mas só existe uma consciência universal. Será que ela é boa e má? Será que ela está dividida? E se existe mal, o mal não está dentro dela? É lógico que quando nós colocamos na prática da vida e somos tocados pela maldade, isso soa um tanto hipócrita, um tanto divagante. Mas quando a gente entende o processo, e eu não estou dizendo que você vá resistir, porque as experiências dessa vida são bem reais, a nossa mente torna bem real tudo, você pelo menos compreende intelectualmente o processo. E ainda que você sofra diante das situações que possam se apresentar para você durante a vida, pelo menos, ao menos, você vai estar um pouco mais forte. Você vai saber a quem recorrer, como recorrer a esse Deus interno que está dentro de nós. E aí talvez você esteja mais preparado para as possíveis adversidades, se é que elas vão se apresentar para você. É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem desta forma.
Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Aqui ele está falando que nós criamos, com a nossa mente, nós criamos o esboço das nossas experiências. Por isso, as crenças são tão limitantes. Porque uma vez que você crê em algo, seja isso bom ou ruim, assim se torna. E as crenças, elas são uma barreira gigantesca. Eu percebo, eu mesmo já estive nessa condição e quando você percebe em si mesmo, é inevitável não perceber nos outros. De muitas pessoas estarem lendo as cartas, estarem estudando as cartas, mas ainda com o pé em cada lugar, não abandonando as crenças antigas, não abandonando o dogma, não abandonando a ciência do homem. Não estou dizendo que ela não tem importância, dela tem, mas aqui vem uma verdade para além da humanidade, né? Antes dela, que transcende essa dimensão da matéria, desse planeta em que vivemos, com leis inexoráveis, imponderáveis, imutáveis. Então a gente só precisa entendê-las, compreendê-las, ainda que parcialmente. E a partir daí, praticar isso, vivenciar isso, perceber isso. E aí a nossa vida começa a mudar, de dentro para fora. A partir de um olhar, a partir de uma projeção, a partir de um pensamento negativo que você tinha, agora você não tem mais. A partir de uma crença de que tudo era difícil, que você ia ter problemas para conseguir as coisas, para se manter. Mas era só uma crença. Então ela caiu e tudo mudou. Talvez não a maneira que teu ego gostaria, mas a maneira que você precisa. O bastante, o suficiente para continuar. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, aqui ele está falando de dogma, né? Dogma religioso, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se e sejam felizes e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, esse pecado não é como a igreja fala, né? Mas um pecado no sentido de um retorno, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai. Se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Que riqueza é essa, né? Uma riqueza de percepção. Uma riqueza de tranquilidade, de clareza psicológica. É rico. É rico no ser. Ele não tem coisas, mas ele é. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Veja, quando esse suficiente, esse básico, ou isso que se almeja é conquistado, é como se não precisasse de Deus, né? Mas ele está lá, fazendo o trabalho dele, no invisível, ainda que você não seja consciente disso. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considere os ricos.
Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Reforçarão qual eu, né? Esse senso de identidade, esse senso de identificação. Eu tenho, eu sou. Isso é tão insustentável, né? Isso é tão frágil. Ora, se eu sou as coisas e eu perdê-las, então eu deixo de existir. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Mestres do próprio destino. Mas que mestre é esse que está enclausurado por impulsos da individualidade, por impulsos egocêntricos que criaram a própria personalidade? Essa interação desses impulsos cria nossa personalidade. Inerentemente e secretamente, todos têm uma capacidade amorosa dentro de cada um de nós. O ser está lá. Nós devemos e precisamos alimentá-lo. Quando isso não é feito, você se torna uma ilusão do ego, uma ilusão desses impulsos, uma criação do próprio ego. E você olha no espelho e chama de eu. Entende o quanto é avassalador o conhecimento por detrás daquilo que nós acreditamos ser? Sobre a verdade. E não a aparente verdade. As opiniões são relativas, mas a verdade não. A verdade está lá. Ela existe, ainda que você não a reconheça. Eu não falo da minha opinião aqui. Eu conjecturo e estudo e me aprofundo num conhecimento verdadeiro. No meu aspecto de ver. E no teu? Não sei. Diga você. Mas para dizer viva antes. Senão será apenas uma opinião. Faça a tua opinião virar um testemunho. Seja testemunho desse conhecimento. Viva ele. Então você pode opinar. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Veja, se você tem dentro de si mesmo, nós temos a capacidade de reconhecer essa natureza perfeita, ordenada, seria ilógico, seria infantil, seria irracional você depender da tua própria mente limitada, imperfeita, cheia de equívocos, de projeções equivocadas. Se a gente depender da nossa mente, a gente cria um mundo de Bob, um mundo da imperfeição particular, privado, mas totalmente ilusório do ponto de vista essencial. Então a gente cria inimigos culpados, histórias, muitas histórias. Criticamos, fazemos fofoca generalizada. Perceba o senso comum das nossas relações. Esses dias eu estava com algumas pessoas e eu falava, gente, se acabar a fofoca, acabou a conversa. Isso é totalmente aceito dentro do nosso senso comum. É deliberado. Tem tanto trabalho para fazer em si mesmo. Não dá tempo. Não dá tempo para essas futilidades. Como o filme Não Olhe Para Cima, né? Trata da futilidade da nossa sociedade atual. Da superficialidade. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Eu sou pai, talvez você seja pai, talvez você vai ser pai. A gente não faz nada.
A gente tem a chance de ter a experiência de ser um pai. Mas a gente não contribuiu em nada. No sentido de que aquela vida, aquela terceira vida, ela veio por uma bênção, do qual te tornou pai. E o pai nasce quando o filho nasce. Será que eu planejei? Não. Porque dentro desse meu ser já tem a capacidade paterna, parental. Ele só vai expressar. O amor que eu tenho pelos meus filhos, ele é tão grande, que não pode partir da minha persona. Há algo dentro de mim expressando a sua natureza, expressando o seu cuidado, provendo, não pensando mais em si mesmo, mas pensando no outro. Isso é nós experimentando, a gente experimentando esse poder divino em nós. É lógico que nós amamos assim, na nossa condição humana, a gente ama nossos filhos assim porque são nossos. Então não é totalmente um amor incondicional, tem uma condição para que isso aconteça. Mas a gente experiencia e chama isso de amor. É isso que eu estou tentando dizer para você, que há algo muito maior dentro de você do que teu eu. Perceba isso. Veja isso. Quando você perceber, essa é a prova. E ninguém vai te convencer do contrário. Não será mais preciso. Um senso de convicção vai nascer dentro de você. E aí você vai caminhar. E aí você vai mergulhar cada vez mais fundo. E vai se abster dessa superficialidade mundana. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que essas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Você entende que a relação com aquilo que você chama de Deus é uma percepção particular. Ela não tem a ver com uma racionalização. Na verdade, toda vez que nós tentamos relacionar esse contato, né, essa percepção, acho que seria a palavra mais adequada, porque ela é parcial, né? Então, e não um contato integral. E essa parcialidade, acredito que ela vai se expandindo, se aprofundando, e a gente tenta racionalizar, a gente se frustra, porque não é possível racionalizar o espiritual. Por isso é um caminho a ser vivenciado por você, por mim, por cada um de nós. E aqui ele fala que quando você tenta fazer isso sem esse contato, vira toda essa distorção que a nossa sociedade criou, generalizada, né? Cada nação, cada cultura à sua maneira. Mas esse Deus é particular e coletivo. Ele é presente, difuso. A gente só precisa ter a sensibilidade para perceber o que é sutil. E a partir desse contato, expressar. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos são outros, nossa sociedade é outra, né? O dogma traz palavras do passado tentando encaixar elas num presente distante, que é hoje. Precisam adaptar elas.
e nem sempre os aspectos são adaptáveis, né? Acredite em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Tudo aquilo que a pessoa não compreende não existe para ela. Ora, se ela não compreende o espiritual, só aquilo que ela vê com os olhos, que ela pode conceber, que ela pode aceitar, pode ser compreendido. Mas não é a verdade. É uma verdade particular, é uma verdade do indivíduo. Mas não tem sustentação. E cedo ou tarde, a vida vai provar. Para ela. Só para ela. Ainda que ela não torne publicamente. Mas ela vai se ajoelhar. Perante esses impulsos que a acorrentaram. Ela precisa alimentar o ser. E aí o ter não resolve. Aí o ter não adianta. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Aí ela se torna infalível perante ela mesma. Ela acredita nisso. Perceba como a crença, ela pega os pobres e ricos, os abastados e os miseráveis. Ela pega todos no final. Ninguém escapa das próprias crenças, a não ser com o conhecimento da verdade, que te liberta. De quem? De si mesmo. Desse eu pequeno, transitório. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. A gente sempre está acompanhado da nossa mente. Ela é a nossa casa psicológica, a nossa casa emocional. É ela que nos dá esse senso de satisfação, de equilíbrio, de desequilíbrio. Ainda que isso seja percebido em graus, eu estou colocando aqui como extremos. A nossa casa sobre a nossa cabeça é secundária. Você alimenta hoje essa essência espiritual que sustenta o teu mental, o teu emocional, o teu físico. Essa é a verdadeira sustentação. Essas são as bases nas quais nós temos que construir as nossas vidas. E não com coisas, necessariamente. Apenas. Essas serão uma decorrência, ou não. O suficiente, não ao teu gosto. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. Não é o que você faz, mas como você faz. Essa é a grande diferença. A satisfação naquilo que você está fazendo, a inspiração, a criatividade, a capacidade de aproveitar isso, de perceber, de isso te retroalimentar. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. É um show de um homem só. Esse trabalho a gente tem que permitir que aconteça. Mas para isso é preciso purificar a própria mente. Você vai purificar a própria mente? Eu vou purificar minha própria mente? Não. Você vai se entregar nessa meditação diária e em todos os ensinamentos que a carta coloca para que isso aconteça.
É um caminho, é um novo mundo, é um despertar. Você está dormindo. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai, que está em vocês, para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas e roupas, nos seus corpos e felicidade e uma boa vida para seus filhos. Isso é teu, isso é meu por direito de existir, por direito desse fluxo divino que está encoberto por nossas crenças. As nossas crenças estão impedindo que esse fluxo ocorra. Não acredite nisso. Viva isso e você vai perceber. Todas estas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda sua criação. Esse mundo das sombras, esse mundo que a gente vive, ele nos seduz, ele nos distrai. Fique atento, faça o retorno e reconheça quem você é. Obrigado.